Graça e paz, irmãos. Mais uma sexta-feira, onde nós temos sempre uma meditação para trazer aos irmãos. E desta feita, coube a mim trazer essa palavra. Os queridos irmãos, que está lá em João 3,16, versículo muito conhecido de todos, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, ele diz que Deus amou ao mundo, e a gente pode colocar como tema dessa meditação, qual a nossa postura diante do grande amor de Deus, ou poderíamos até colocar do extremo amor de Deus, porque a Bíblia nos fala que Ele não amou, simplesmente amou, Ele amou de tal maneira, de uma maneira toda especial. Se a gente nos reportarmos, se nós nos reportarmos à criação lá no Éden, a gente vê um Deus criando todas as coisas a partir da sua palavra, mas o homem ele faz diferente, o homem ele cria de uma forma toda especial. Ele faz esse homem, vamos dizer assim, com suas próprias mãos, moldando esse homem, cada detalhe dele. E muito mais do que isso, ele concede a esse homem ter a sua imagem e semelhança, algo que não foi atribuído, colocado em nenhum outro tipo de ser vivente, a imagem e semelhança de Deus. Então Deus cria esse homem dessa forma e interage com ele. A Bíblia diz que Deus ia no jardim e tinha esse contato com o homem ali, conversava com ele ali no jardim, tinha essa comunhão com ele, tinha essa aliança formada com este homem. Mas algo acontece que esse homem se afasta de Deus, o pecado desse homem afasta de Deus, essa aliança, essa comunhão foi quebrada. E por si só o homem não tinha capacidade de restabelecer. Hoje, quando nós temos um relacionamento com a outra pessoa quebrado, uma das partes procura, conversa, se entende, se abraça, se perdoam e seguem juntos novamente em comunhão. No caso do homem com Deus, não poderia ser assim. O homem não tinha essa capacidade. Na criação ali existente, nada podia restabelecer essa comunhão com Deus. Apenas um era digno disto: o Filho de Deus, aquele que era santo, justo, e naquele momento era o único que podia restabelecer essa comunhão. Interessante que um teólogo puritano chamado John Flavel, ele mostra recria essa conversa como se fosse de forma, claro que imaginativa, essa conversa entre Deus Pai e Deus Filho na eternidade, quando ele diz: meu filho, aqui está um grupo de pobres almas miseráveis, totalmente arruinadas, que agora se acha à mercê da minha justiça. A justiça exige uma satisfação por essas pessoas, ou ela se satisfará com a ruína eterna delas. O que será feito por essas almas? O filho então diz: Pai, meu Pai, tal é o meu amor e compaixão por elas, que em vez de perecerem eternamente, me responsabilizarei por elas, serei sua garantia. Traze todas as suas contas para que eu veja o que devem a ti. Senhor, traze todas elas para que não haja ajustes posteriores de contas. Tu as tomarás de minhas mãos. Prefiro sofrer tua ira a deixar que sofram. Sobre mim, meu Pai, sobre mim caiam todas as suas dívidas. O pai então continua dizendo: mas meu filho, se tu tomares no lugar deles, terás de pagar até o último centavo. Não esperes desconto. Se eu poupá-los, não pouparei a ti. O filho então diz: estou disposto, pai. Que seja assim, cobra tudo de mim. Sou capaz de pagar a dívida deles. E embora isso me arruíne, embora eu seja destituído de todas as minhas riquezas e fiquem vazias todas as minhas contas, ainda assim me sinto contente em fazê-lo. Interessante quando diz o texto que eu sou capaz de pagar a dívida deles. Na verdade, era o único capaz de pagar essa dívida. Se nós vermos a trajetória de Jesus, nós vamos entender um pouco desse grande amor que Deus tem por nós. Jesus, Deus, desceu da sua glória, da sua majestade, do seu reino,
para vir habitar numa terra, nascendo da forma mais humilde possível, numa estrebaria, rodeado de animais, rodeado de sujeira, que a gente sabe que existe nesse tipo de lugar, onde veio conviver e viver com pessoas impuras, como diz Isaías, um povo de impuros lábios, pessoas traiçoeiras, onde ele conviveu muito de perto com uma dessas que chegou a traí-lo e entregá-lo às autoridades romanas. No caso também de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, depois se arrepende. No caso dos fariseus, e aqueles homens da lei da época, que eram pessoas que tinham um coração que Jesus mesmo chama de sepulcro caiado, porque agora imagine Deus ali interagindo com essas pessoas em Jesus Cristo, interagindo com essas pessoas ali e olhando o coração de cada um, a imperfeição, a impureza, a malícia, a maldade. Então ele teve que se rebaixar a homem para viver com essas pessoas, mesmo sendo Deus. E muito mais ainda, ele teve que sofrer escárnio, ele teve que essas mesmas pessoas impuras lhe cuspiam no rosto, ele sendo Deus. Essas mesmas pessoas impuras lhe batiam, lhe bateram, lhe crucificaram, lhe colocaram no madeiro, que era a morte pior da época, mais humilhante. Então, Deus se submete a isso. Deus se coloca, como diz também Isaías, que ele, como um cordeiro mudo ali nas mãos dos seus tosqueadores. E seus tosqueadores, nada mais, nada menos que homens falíveis, impuros. Então, homens impuros estavam, digamos assim, subjugando um Deus que estava entregue em suas mãos, por puro amor. Não que Deus não tinha autoridade para simplesmente parar tudo aquilo. Não que ele não tivesse poder. Ele tinha, a Bíblia diz que Deus ordena aos seus anjos. E o próprio Deus tem poder, assim como ele fez muitas maravilhas, curou cegos, curou coxos, curou todo tipo de doença, perdoou pecados. Mas esse amor de Deus diz que, o versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Então, esse amor de Deus, ele se estende a cada um de nós, mas ele ainda diz para que ninguém pereça. Claro que esse pereça aqui está se tratando da salvação e da vida eterna com Deus, para que ninguém pereça. E no sentido de perecer aqui, no sentido de que você não vá passar a eternidade longe de Deus. Mas a gente podia estender um pouco mais esse termo aqui de perecer. Deus, ele cuida de cada um de nós, ele tem um zelo por nós, ele tem amor por nós, para que não nos deixe perecer de forma nenhuma. A Bíblia está cheia de textos quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. A Bíblia diz que o Senhor, ele nos coloca debaixo das suas asas, como a galinha coloca ali os seus pintinhos para proteger. A Bíblia está cheia de promessas dizendo que Deus envia seus anjos para proteger os seus filhos, que jamais os seus filhos iriam mendigar o pão. Então, está cheio de promessas na Bíblia que Deus não permite que os seus filhos pereçam de forma nenhuma. Não só a padecer no inferno, a eternidade longe de Deus, mas de forma nenhuma Deus não deixa que os seus filhos venham a perecer, venham a padecer eternamente, sem o escape, sem o livramento. Claro que Deus, ele nos coloca algumas dificuldades, Deus nos coloca algumas provações, no sentido de nós crescermos no próprio entendimento dele. Assim foi com Jó. Jó, ele foi um homem que Deus deixou os poderes furiosos do inferno o atacassem de todos os lados. E para quê? Para que ele crescesse. No final do livro de Jó, ele declara que eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora
os meus olhos te veem. Deus, ele se coloca diante de Jó de forma, vamos dizer assim, palpável, de forma visual. Jó contemplava o Senhor. Apesar de todo o sofrimento que Jó passou, ele não tinha respostas para tudo. Ele não sabia por que isso, por que aquilo. Tinha muitas questões que Jó não conseguia responder. Mas ele dizia, eu não sei. Ou nós podemos dizer, não sei. Mas não é importante que saibamos. O mais importante é que Ele sabe. E sabe qual é o nosso papel? Confiar nele. Ele sabe e nós confiamos nele. Isso basta. Então, se vem dificuldades para cada um de nós, o amor de Deus basta para cada um de nós, a sua providência basta. O que nós temos que fazer é confiar nele, assim como o Jó fez. O Senhor permitiu que os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem lançados numa fornalha ardente, mas não permitiu que eles fossem consumidos pelo fogo. O Senhor permitiu que Daniel fosse lançado numa cova de leões famintos, mas não permitiu que ele fosse devorado por aqueles leões. Então as dificuldades, elas vêm, mas a gente tem que ter consciência que o livramento também é certo. Nós precisamos colocar a nossa vida à inteira disposição de Deus, no sentido de crer que Ele pode nos dar o escape. Jó então diz assim para sua mulher, quando ela o instiga, ele diz assim, mas ó, mulher, nós temos recebido o bem do Senhor, porventura não receberíamos também o mal? Isso aqui, irmãos, não é um contentamento simplório, um contentamento em que a pessoa descansa em cima da dificuldade. Porque, não, então eu não posso fazer nada, então deixa isso quieto. Não, o contentamento de Jó aqui era no sentido dele confiar em Deus, porque ele sabia que o Deus que permitiu que aquelas doenças, aquelas dificuldades o assolassem, era o mesmo Deus que poderia livrá-lo daquilo tudo. Eu me lembrei também, vou contar aqui de forma breve, até porque o nosso tempo é um pouco limitado, mas de uma certa situação em que eu viajei, quando eu voltei a minha bolsa sumiu, lá estavam todas as minhas ferramentas e carteiras, e tiveram 2, na realidade 3 fatos, mas 2 de maneira corriqueira eu nunca fazia, deixar a bolsa no bagageiro do carro, e ali as circunstâncias levaram que essa minha bolsa fosse para lá, mesmo contra a minha vontade, e eu, sempre que eu viajo, eu nunca deixo minha carteira longe de mim, eu sempre levo comigo. Mas nesse dia, também pelas circunstâncias, minha carteira foi dentro da minha bolsa. E quando eu cheguei aqui na entrada de São Luís, eu não encontrei minha bolsa, e eu fiquei naquele desespero doido, e achando que eu tinha perdido, não sabia como eu ia trabalhar no dia seguinte, porque eu estava sem uma ferramenta. E então, nessa semana, foi algo curioso, porque nessa semana eu tinha tido uma conversa com Deus, assim, aquela conversa bem aberta, e eu questionava justamente isso, mas Deus, são tantas dificuldades que a gente passa, e eu estava passando por um momento um pouco complicado na minha vida. Eu disse, Senhor, mas são tantas as dificuldades que a gente passa, será que nós temos realmente alguém que cuida de nós, que zela por nós, que olha para a gente? Eu queria sentir isso um pouco, assim, de forma visual, como o Jó sentiu, como o Jó viu, não no sentido da aprovação toda que ele sofreu, mas de forma palpável, uma forma que tu me mostrasse nitidamente que isso acontece. E aconteceu tudo isso. 3 dias depois, alguém me ligou dizendo que tinha encontrado as minhas coisas. E aquilo que não era usual eu fazer foi justamente o que convergiu para que eu recebesse tudo de volta, que foi deixar a carteira dentro da minha mochila, que lá ele pôde encontrar um telefone de alguém que me conhecia, e que esse alguém entrou em contato comigo para poder dar o meu contato para ele e eu receber. Muito mais ainda, Deus estava trabalhando em todos os detalhes. Aquela mochila estava na mão de uma outra pessoa, e um servo de Deus ali, quando viu que aquela mochila tinha sido levada por engano, ele se responsabilizou e disse, deixe comigo que eu vou entregar para o dono. Então ele se responsabilizou, e no dia que eu fui receber essa mochila,
ele disse, disse, rapaz, tem uma certa quantia aí em dinheiro, eu queria te dar um agrado aí, porque não é todo mundo que faz isso. Ele disse, jamais, eu não quero. Quando eu vim pensando aqui que você poderia me fazer até essa proposta, mas eu me lembrei do servo de Eliseu, que cobrou por uma dádiva que foi dada a alguém, que o seu Senhor deu a alguém. Então eu não quero, eu sei que esse é o que Deus, é o certo que eu faça, que Deus quer que eu faça. Então a minha mochila foi parar nas mãos do servo de Deus, e ali foi como se fosse com uma martelada na minha cabeça. Naquele momento eu assim, fiquei extremamente emocionado na presença de Deus. Eu me humilhei na presença de Deus, pedi perdão por ter falado ter questionado Deus dessa forma, e entendi que os cuidados de Deus são perenes sobre as nossas vidas. Aquilo dali foi uma forma palpável que Deus me mostrou de como é o seu zelo para com o seu povo, que Ele cuida em cada detalhe, Ele nos mostra em cada detalhe. Por último, irmãos, a gente tem que entender também que nós temos a nossa parte em tudo isso. Deus, Ele é um Deus extremamente amoroso, Deus é todo poderoso para livrar, mas existe a nossa parte nisso também. O próprio texto diz que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Então a parte do homem aqui no texto é crer no Senhor Jesus, crer que Ele te ama, crer que Ele cuida de cada um de nós. Interessante que no episódio de Lázaro, Jesus tinha poder de chegar e de forma miraculosa rolar aquela pedra e jogá-la bem longe, e dizer, Lázaro, vem para fora, e ressuscitar Lázaro. Mas não, ele disse, retirai a pedra, porque aquela parte cabia ao homem, o homem podia fazer aquilo. No episódio da rede lá de pesca, quando os discípulos não pegavam peixe, Jesus Cristo de forma miraculosa não jogou a rede no mar e trouxe para que o milagre fosse muito mais grandioso e os discípulos se maravilhassem muito mais. Mas ele diz, olha, peguem a rede e joguem do outro lado, porque essa era a parte do homem. Nós temos a nossa parte, no atual momento que nós estamos vivendo, nós temos a nossa parte, os cuidados que nós devemos tomar. Isso não, o fato de nós termos um Deus poderoso não nos isenta de nós tomarmos os nossos cuidados. Nós temos um Deus que vai nos livrar naquilo que nós não podemos fazer para nos livrar. É no miraculoso, é no especial, é num milagre. É naquilo que você normalmente, vamos dizer no nosso contexto, poderia se contaminar, mas Deus lhe guardou, porque ali você não tinha como controlar. Então Deus ali atua, é num momento que você não pode fazer. Então temos a nossa parte, Deus tem a sua parte. Só para concluir, eu gostaria de ler uma parte de uma música que eu gosto muito, que diz assim: lembre-se de quem gera das entranhas do seu povo, que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro, que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meia seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres, que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como selo, e que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente, que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu, e pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo. Eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou, e sempre acreditar que quando eu morrer, eu vou viver, e sem parar, para sempre glorificar o meu Deus. O texto de Romanos 8:28 fecha essa questão quando diz que todas as coisas cooperam para o bem. E eu sei que você ama a Deus. E o versículo completa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que nós passamos, irmãos, todas as dificuldades, todas as lutas, são obra de Deus para você crescer, assim como Jó cresceu, para você ver a Deus, para você contemplar o Senhor.
essas coisas cooperam para o seu bem, para o nosso bem. E Deus está no controle de todas as coisas. Ele quer nos ensinar algo cada dia. Ele tem um propósito em tudo isso. E os seus propósitos vão se cumprir. E o nosso papel é nos colocarmos na mão dele e termos em nossa consciência que Deus nos ama. Ele é todo poderoso para nos livrar. E que a nossa parte nós vamos fazer. Sei que todos estão com saudades de dar um abraço em todos, mas Deus, Ele, na sua infinita graça, Ele está preparando um momento propício para isso. Então Ele está preparando tudo para que nós venhamos a nos rever e nos congregarmos juntos. Tudo está no controle dele. Que Deus nos abençoe. Amém.